Capítulo 1. Descobrindo os gigantes adormecidos. O encontro com um mistério milenar. Imagine sobrevoar o deserto árido de Nazca, no sul do Peru. O sol castiga a terra seca e rachada. O vento sopra areia em redemoinhos fantasmagóricos. A paisagem monocromática, em tons de ocre e marrom, parece se estender infinitamente, um cenário desolado e silencioso. De repente, algo extraordinário acontece. Figuras gigantescas emergem da terra, linhas e formas geométricas perfeitas que se estendem por quilômetros, interrompidas pela monotonia do deserto. Animais estilizados, pássaros com asas abertas, macacos com caudas enroladas, aranhas e lagartos, desenhados com uma precisão assombrosa. É como se a própria terra tivesse despertado, revelando um segredo guardado por milênios. Uma onda de arrepios percorre seu corpo, uma mistura de espanto, curiosidade e um toque de medo reverencial. Você está diante das linhas de Nazca, um enigma destruído que desafiou e fascinou cientistas e exploradores por décadas. Quem é o crioulo? Qual é o seu propósito? Como obter tamanha precisão em uma escala tão grandiosa? Prepare-se para uma jornada no tempo, uma tradição em um mistério que nos conecta com uma civilização desaparecida e nos faz questionar nosso lugar no universo. As linhas de Nazca escondidas ao longo dos séculos, conhecidas apenas pelos povos locais, que as reverenciavam como sagradas, parte integrante de sua herança ancestral. Para eles, as linhas não eram um mistério, mas um elo com seus antepassados, um testemunho de sua conexão com a Terra e com o cosmos. Imagine as cerimônias e rituais realizados ao longo das linhas, as orações e oferendas dedicadas aos deuses do deserto. Somente no início do século XX, com o advento da aviação, o mundo moderno descobriu os gigantes adornados de Nazca. Pilotos, sobrevoando a região, avistaram as figuras enigmáticas, ficando atônitos com sua escala e complexidade. A notícia se revelou, despertando a curiosidade de cientistas, arqueólogos e aventureiros, que acorreram à região em busca de respostas. A aridez extrema do deserto de Nazca, com sua escassez de chuvas e ventos fracos, foi fundamental para a preservação das linhas ao longo de séculos. Criadas pela simples remoção da camada superficial de pedras escuras, revelando o solo mais claro abaixo, as figuras resistiram à ação do tempo, tornando-se um testemunho silencioso da engenhosidade e da visão do mundo da civilização Nazca. Imagine os antigos Nazca, trabalhando pacientemente sob o sol implacável, removendo as pedras uma a uma, com ferramentas simples, guiadas por um conhecimento matemático e astronômico surpreendente. Eles realizaram não apenas figuras na Terra, mas uma conexão tangível com o cosmos, um legado para a eternidade. Capítulo 2. O povo das linhas. Desvendando os mistérios da civilização Nazca. Quem foram os criadores das linhas de Nazca? Que tipo de sociedade era capaz de conceber e executar um projeto tão ambicioso e misterioso? Para compreender as linhas, precisamos conhecer o povo que criou a civilização Nazca, que floresceu na costa sul do Peru entre os séculos I e VIII DC. Imagine uma sociedade profundamente ligada à natureza, que desenvolveu uma cultura rica e desenvolvida em um ambiente árido e desafia. A história dos Nazca é uma história de adaptação, engenhosidade e uma conexão única com o mundo espiritual. Os Nazca eram mestres de engenharia hidráulica. Para sobreviver no deserto, eles desenvolveram um sofisticado sistema de canais construídos, conhecidos como puquios, que captavam as águas das montanhas e levavam para os campos de cultivo. Essa tecnologia lhes permitiu transformar o deserto em um oásis, garantindo a sobrevivência de sua população e o desenvolvimento de uma prosperidade agrícola. Imagine uma engenhosidade dos Nazca, construindo esses canais com precisão, aproveitando os recursos hídricos escassos para criar vida em meio à aridez. A religião e a cosmologia desempenharam um papel central na vida dos Nazca. Eles adoravam associados à natureza, como o deus da montanha, o deus da água e a deusa da fertilidade. Acredita-se que as linhas de Nazca estão intimamente ligadas às suas crenças religiosas, possivelmente como locais de cerimônias, caminhos processuais ou mensagens direcionadas aos deuses. Imagine os sacerdotes Nazca, conduzindo rituais e oferendas ao longo das linhas, buscando a intervenção divina para garantir boas colheitas e as florestas de seu povo. A arte Nazca era rica e diversificada, expressando-se em cerâmicas, tecidos e objetos de metal. As imagens de animais e figuras geométricas,
Presentes nas cerâmicas e nos tecidos, ecoam os desenhos das linhas de Nazca, revelando uma forte conexão entre a arte e a cosmovisão desse povo. Imagine as artes Nazca, decorando suas cerâmicas com imagens de animais estilizados, criando peças de grande beleza e significado simbólico. A arte Nazca nos oferece uma janela para a mente e o espírito desse povo enigmático, ajudando-nos a compreender a complexidade de sua cultura e a buscar pistas sobre o significado das linhas de Nazca. Capítulo 3. Decifrando os desenhos, as teorias e interpretações das linhas de Nazca. As linhas de Nazca, com sua escala monumental e seus desenhos enigmáticos, têm fascinado e intrigado gerações de pesquisadores. Diversas teorias têm sido propostas para explicar o seu significado, desde calendários astronômicos e mapas de fontes de água até caminhos sagrados e mensagens destinadas a serem vistas pelos deuses. Imagine os cientistas, arqueólogos e historiadores, debruçados sobre fotos aéreas e mapas, tentando decifrar a linguagem silenciosa das linhas. Cada teoria uma nova tentativa de desvendar o mistério. Maria Reiche, uma matemática e arqueóloga alemã, dedicou grande parte de sua vida ao estudo das linhas de Nazca. Reiche acreditava que as linhas representavam um calendário astronômico gigantesco, usado por Nazca para marcar as estações do ano e os ciclos agrícolas. Ela organizou alinhamentos entre as linhas e a posição do Sol e das estrelas em determinados dados, indicando um conhecimento astronômico avançado por parte dos Nazca. Imagine Maria Reiche, com seus instrumentos de medição, passando anos no deserto, mapeando as linhas e observando os astros, em busca de comprovação para sua teoria. Outras teorias sugerem que as linhas poderiam representar mapas de fontes de água subterrâneas, caminhos processuais ligados a locais sagrados, ou figuras totêmicas com significado religioso. Algumas teorias mais especulativas propõem que as linhas poderiam ter sido criadas com a ajuda de seres extraterrestres, ou que serviriam como pistas de pouso para naves espaciais. Imagine uma diversidade de interpretações, cada uma delas refletindo as diferentes perspectivas e pensando sobre a origem e o propósito das linhas. A falta de evidências conclusivas e a complexidade das linhas de Nazca mantém o mistério vivo. A verdadeira função das linhas pode nunca ser completamente desvendada, mas a busca por respostas contínuas, impulsionada pela curiosidade humana e pelo desejo de compreender os segredos de uma civilização desaparecida. O debate entre as diferentes teorias enriquece nossa compreensão das linhas de Nazca e nos convida a uma reflexão sobre a complexidade da história e a diversidade das interpretações do passado. Capítulo 4. O mistério dos geoglifos, a técnica e a precisão dos desenhos de Nazca. Imagine o vasto deserto de Nazca, um tapete marrom sob o sol inclemente. Agora, imagine você mesmo como um membro da civilização Nazca, há mais de 1500 anos. Você e sua comunidade estão engajados em um projeto colossal, um empreendimento que exigiu anos de trabalho árduo e uma solução assombrosa: a criação das linhas de Nazca. Sem a ajuda da tecnologia moderna, sem a visão privilegiada do céu, vocês devem traçar linhas retas que se estendem por quilômetros, desenhar figuras complexas de animais e formas geométricas com proporções perfeitas. Como isso seria possível? O mistério da técnica e da precisão dos desenhos de Nazca continua a desafiar nossa compreensão e a alimentar o fascínio por essa civilização perdida. Os Nazca utilizaram uma técnica relativamente simples, mas eficaz. Removeram a camada superficial de pedras escuras do deserto, revelando o solo mais claro que se encontra abaixo. Imagine o exercício físico envolvido nesse processo, o trabalho meticuloso de remover as pedras uma a uma, com ferramentas simples, sob o sol escaldante do deserto. Mas a simplicidade da técnica não explica a precisão extraordinária dos desenhos. Como eles conseguem manter as linhas retas por tantas milhas? Como calcularam as proporções das figuras sem poder visualizá-las do alto? A resposta, acredita-se, não é engenhoso uso de técnicas de medição e desenho geométrico. Os Nazca provavelmente usaram cordas e estacas para marcar os pontos principais das figuras, criando uma espécie de malha que serviu como guia para o traçado das linhas. Eles também utilizaram um sistema de medição baseado em unidades padronizadas, permitindo o cálculo preciso das proporções e dimensões das figuras. Imagine os mestres de obra Nazca, com seus conhecimentos de matemática e geometria, orientando os trabalhadores e garantindo a precisão do projeto. A perfeição geométrica de algumas figuras,
como os círculos e as espirais, é particularmente intrigante. Algumas teorias sugerem o uso de um sistema de cordas e uma estaca central, como um compasso gigante, para traçar essas formas com precisão. Outra possibilidade, mais ousada, propõe a utilização de balões ou pipas para observar os desenhos do alto, permitindo correções e ajustes durante o processo de construção. Imagine a possibilidade de Nazca dominar a arte de voar, utilizando balões feitos com materiais leves e resistentes, para supervisionar seu grandioso projeto. Essa hipótese, embora ainda sem comprovação definitiva, adiciona uma nova camada de mistério e fascínio às linhas de Nazca. Capítulo 5. As figuras e seus significados. Interpretando a iconografia Nazca. As linhas de Nazca não são apenas linhas retas e formas geométricas. Eles representam também uma rica iconografia, com coleções de figuras de animais, plantas e seres fantásticos. O que significa esses desenhos? Que mensagens os Nazca pretendiam transmitir com essas imagens gravadas na terra? Imagine caminhar ao longo dessas linhas gigantescas, observando os detalhes de cada figura, tentando decifrar seu significado simbólico, conectando-se com a visão do mundo de uma civilização desaparecida. A interpretação da iconografia de Nazca é um desafio fascinante, que nos leva a explorar como referência os rituais e a relação de Nazca com a natureza. Algumas das figuras mais icônicas das linhas de Nazca são as representações de animais. O beija-flor, o macaco, a aranha, o condor, a garça, o papagaio, entre outros. Acredita-se que esses animais tiveram um significado simbólico importante para os Nazca, possivelmente representando pessoas, forças da natureza ou elementos importantes de sua cosmologia. O beija-flor, por exemplo, com seu voo rápido e preciso, poderia simbolizar a chuva e a fertilidade. O macaco, com inteligência e habilidade, poderia representar a sabedoria e a adaptação. Imagine os Nazca observando esses animais em seu ambiente natural, atribuindo-lhes significados simbólicos e representando-os em suas cerâmicas, tecidos e, finalmente, nas linhas de Nazca. Além das figuras de animais, as linhas de Nazca também apresentam figuras geométricas, como espirais, trapézios, linhas retas e zigue-zagues. O significado dessas formas geométricas é ainda mais enigmático. Algumas teorias sugerem que elas poderiam representar constelações, caminhos processuais ou símbolos abstratos com significado religioso. Imagine os Nazca realizando cerimônias e rituais ao longo dessas linhas e formas geométricas, buscando a conexão com o mundo espiritual e a intervenção das forças da natureza. A interpretação das figuras e símbolos das linhas de Nazca é um processo complexo e contínuo, que requer a combinação de diferentes abordagens, como a arqueologia, a antropologia, a etnohistória e a astronomia. Cada nova descoberta, cada nova interpretação, nos aproxima um pouco mais da compreensão do mundo simbólico de Nazca e do significado dessas figuras enigmáticas desenhadas na Terra. Capítulo 6. As linhas e o céu, a conexão astronômica de Nazca. Olhe para o céu noturno no deserto de Nazca. Sem a poluição luminosa das cidades modernas, as estrelas brilham com uma intensidade impressionante, uma tapeçaria cintilante que envolve a Terra. Para os Nazca, o céu não era apenas um espetáculo de beleza, mas um elemento fundamental de sua cosmovisão, uma fonte de conhecimento e um guia para a vida cotidiana. Imagine os Nazca, há séculos, observando os movimentos dos astros, identificando constelações e planetas, e incorporando esse conhecimento astronômico em sua cultura, seus rituais e, possivelmente, nas próprias linhas de Nazca. A conexão entre as linhas e o céu é uma das teorias mais fascinantes e discutidas sobre o significado desse enigma arqueológico. Maria Reiche, a matemática e arqueóloga alemã que dedicou sua vida ao estudo das linhas de Nazca, foi uma das principais defensoras da teoria astronômica. Reiche acreditava que as linhas representavam um gigantesco calendário astronômico, usado pelos Nazca para marcar os solstícios, os equinócios e outros eventos astronômicos importantes para a agricultura e os rituais. Ela identificou alinhamentos entre as linhas e a posição do Sol, da Lua e de algumas estrelas em datas específicas, sugerindo um conhecimento astronômico surpreendentemente avançado por parte dos Nazca. Imagine Maria Reiche, sob o céu estrelado de Nazca, realizando suas medições e cálculos, traçando linhas imaginárias entre as estrelas e as figuras desenhadas na Terra, desvendando a complexa relação entre o céu e a Terra na cosmovisão Nazca.
A teoria astronômica, embora seja uma das mais conhecidas e estudadas, não é unânime entre os pesquisadores. Alguns argumentam que os alinhamentos astronômicos identificados por Hershey podem ser mera coincidência, e que não há evidências conclusivas de que os Nazca tivessem o conhecimento astronômico necessário para criar um calendário tão complexo. Outros pesquisadores, no entanto, apoiam a teoria de Hershey, e continuam a buscar novas evidências que comprovem a conexão astronômica das linhas de Nazca. Imagine o debate científico em torno das linhas, os argumentos e contra-argumentos, as diferentes interpretações dos dados, a busca incansável pela verdade por trás desse mistério milenar. Independentemente da sua verdadeira função, a contemplação do céu estrelado de Nazca nos permite conectar com a visão de mundo dos antigos Nazca, e imaginar como eles interpretavam os movimentos dos astros e incorporavam esse conhecimento em sua cultura e em suas práticas rituais. A conexão entre as linhas e o céu nos convida a refletir sobre a nossa própria relação com o cosmos, e a reconhecer a importância da observação dos astros para a compreensão do universo e do nosso lugar nele. Capítulo 7. Entre o céu e a terra. A teoria das peregrinações e os caminhos sagrados. Imagine percorrer a pé o deserto de Nazca, seguindo as linhas traçadas na terra. O sol queima sua pele, a areia penetra em seus sapatos, o horizonte se estende infinitamente diante de seus olhos. Você não está sozinho. Outras pessoas, homens, mulheres e crianças, caminham com você, seguindo o mesmo caminho, em uma longa e exaustiva peregrinação. Essa é a imagem que nos vem à mente quando consideramos a teoria das peregrinações como uma possível explicação para o significado das linhas de Nazca. Imagine esses caminhos sagrados, marcados pelas linhas e figuras desenhadas na terra, conduzindo os peregrinos a locais de culto e cerimônias religiosas, uma conexão tangível entre o mundo terreno e o mundo espiritual. A teoria das peregrinações sugere que as linhas de Nazca não eram apenas figuras para serem vistas do céu, mas caminhos rituais a serem percorridos pelos Nazca em suas cerimônias religiosas. Os diferentes desenhos, representando animais, plantas e figuras geométricas, poderiam marcar etapas específicas da peregrinação, ou representar divindades e forças da natureza invocadas durante os rituais. Imagine os peregrinos Nazca, caminhando em procissão, cantando e dançando, seguindo as linhas sagradas em direção aos locais de culto, em uma demonstração de devoção e fé. As condições climáticas do deserto de Nazca, com sua aridez e escassez de água, reforçam a ideia de que as peregrinações poderiam ter sido uma prática religiosa importante para os Nazca. A água, elemento essencial para a vida, era provavelmente vista como um dom divino, e as peregrinações poderiam ter sido realizadas para pedir chuva e garantir a fertilidade da terra. Imagine os peregrinos Nazca, em suas preces e cânticos, implorando aos deuses pela chegada das chuvas, pela prosperidade das colheitas e pela sobrevivência de seu povo. A teoria das peregrinações se baseia em evidências arqueológicas, como a presença de cerâmicas e oferendas encontradas ao longo das linhas, e na análise dos padrões de desgaste do solo, que sugerem que as linhas foram efetivamente percorridas a pé. No entanto, assim como outras teorias sobre as linhas de Nazca, a teoria das peregrinações não é unânime entre os pesquisadores, e o debate sobre o verdadeiro significado das linhas continua aberto. Imagine os arqueólogos e historiadores, analisando as evidências, debatendo as diferentes interpretações, tentando reconstruir as práticas rituais e a visão de mundo dos antigos Nazca. Capítulo 8. Um legado frágil, preservação e os desafios do tempo. As linhas de Nazca, traçadas na Terra há mais de 1500 anos, são um testemunho frágil da engenhosidade e da cosmovisão da civilização Nazca. A aridez do deserto contribuiu para sua preservação ao longo dos séculos, mas esses gigantes desenhados na Terra enfrentam hoje novos desafios, como a expansão urbana, a mineração, a poluição e o turismo descontrolado. Imagine essas linhas delicadas, traçadas com tanta precisão pelos antigos Nazca, agora ameaçadas pela ação do homem e pelas forças da natureza. A preservação das linhas de Nazca é um desafio que requer esforços conjuntos da comunidade internacional, do governo peruano e da população local. A Unesco reconheceu a importância das linhas de Nazca, declarando-as Patrimônio Mundial em 1994. Essa distinção ajudou a atrair a atenção do mundo para a necessidade de preservar esse tesouro arqueológico, e impulsionou iniciativas de conservação e proteção da área. Imagine a importância desse reconhecimento internacional,
a mobilização de recursos e a implementação de programas de preservação para garantir que as linhas de Nazca continuem a fascinar as gerações futuras. No entanto, os desafios para a preservação das linhas permanecem. A expansão urbana e a construção de rodovias e minas na região representam uma ameaça constante à integridade dos geoglifos. A poluição atmosférica e as mudanças climáticas também podem contribuir para a degradação das linhas. O turismo, embora essencial para a economia local, também pode ser um fator de risco, se não for gerenciado de forma sustentável e respeitosa. Imagine o impacto devastador de uma rodovia cortando uma das figuras, ou de uma mina destruindo uma parte do sítio arqueológico. A preservação das linhas de Nazca requer um esforço contínuo de monitoramento, conservação e educação. É fundamental conscientizar a população local e os turistas sobre a importância de proteger esse patrimônio cultural, e implementar medidas para minimizar o impacto das atividades humanas na região. Imagine guias turísticos explicando aos visitantes a importância de não pisar nas linhas, ou programas educativos nas escolas locais, ensinando as crianças a valorizar e proteger seu patrimônio cultural. A preservação das linhas de Nazca é uma responsabilidade de todos nós, para garantir que esse enigma desenhado na Terra continue a inspirar e intrigar as gerações futuras. Capítulo 9. Nazca e o futuro. O enigma permanece, a busca continua. As linhas de Nazca, apesar de séculos de estudos e pesquisas, permanecem um enigma. Não há uma resposta única e definitiva para a pergunta qual o significado das linhas. As diferentes teorias, desde as interpretações astronômicas até as hipóteses rituais e religiosas, nos oferecem um vislumbre da complexidade da civilização Nazca e de sua relação com o mundo ao seu redor. Imagine os cientistas, arqueólogos e historiadores, continuando a estudar as linhas, utilizando novas tecnologias e abordagens, em busca de pistas que possam nos ajudar a desvendar os segredos desse mistério milenar. A busca pela compreensão das linhas de Nazca é uma jornada contínua, que nos desafia a expandir nossos conhecimentos e a repensar nossa compreensão do passado. Novas tecnologias, como drones, imagens de satélite e escaneamento a laser, estão revolucionando a forma como estudamos as linhas de Nazca. Essas ferramentas permitem mapear as linhas com uma precisão sem precedentes, identificar novos geoglifos que antes estavam escondidos e analisar os padrões de construção e os materiais utilizados pelos Nazca. Imagine arqueólogos utilizando drones para sobrevoar o deserto, capturando imagens de alta resolução das linhas, e cientistas analisando esses dados em computadores poderosos, em busca de padrões e conexões que possam nos revelar o significado das figuras. A pesquisa sobre as linhas de Nazca também se beneficia da colaboração entre cientistas de diferentes áreas do conhecimento, como arqueólogos, antropólogos, historiadores, geógrafos, astrônomos e especialistas em geoprocessamento. Essa abordagem interdisciplinar permite integrar diferentes perspectivas e conhecimentos, enriquecendo a análise e a interpretação dos dados. Imagine uma equipe multidisciplinar de cientistas, trabalhando em conjunto, compartilhando seus conhecimentos e experiências, construindo uma compreensão mais completa e abrangente das linhas de Nazca. O enigma das linhas de Nazca permanece, mas a busca por respostas continua. Cada nova descoberta, cada nova teoria, nos aproxima um pouco mais da compreensão desse mistério milenar. As linhas de Nazca são um testemunho da criatividade, da engenhosidade e da complexidade da civilização Nazca, e um convite para continuarmos explorando os segredos do passado e a nossa própria capacidade de criar e de imaginar. A história das linhas de Nazca não está concluída. Ela continua a ser escrita, a cada nova descoberta, a cada nova geração de pesquisadores que se dedicam a desvendar os seus mistérios.